Baby, we don't need no reason why. Come on, come on, come over. Baby, we don't need no reason why. Come on, come on. Prontinho, trabalhei toda a volta fazendo a carreira de meio ponto alto. E aqui, para finalizar, vou fazer aqui, ó, o último de base. E aqui, ó, aonde iniciamos, nós vamos fazer o primeiro aumento que eu falei para vocês, tá? E prenda aqui com um ponto baixíssimo, certo? Ficando assim a carreira. Agora, a gente vai fazer daquela forma que eu falei para vocês. Um ponto baixo para cada pontinho de base, ó. Primeiro, segundo, o terceiro, e assim por diante. Você vai fazer um ponto baixo para cada um, e quando chegar aqui no aumento, ó, pode fazer o aumento, tá? No segundo pontinho normal. E vai trabalhar dessa forma toda a volta, respeitando o aumento aqui da parte da curva. Na lateral é reto mesmo, né? Pontinho sobre ponto, que não tem aumento. E aqui na curvinha a gente faz os aumentos, que são 2 pontinhos no mesmo lugar. Olha como que vai ficando. Aqui fica um pouquinho saltado, por causa que é 2 pontos. É necessário fazer o aumento, gente, porque quando a gente vir com um ponto pipoca, essa carreira, ela vai ficar quase coberta, né? Com decore. Então, precisa... na curva, não vai ter necessidade de aumento. Quando a gente trabalhar no ponto pipoca, não vai ter como fazer. Então, a gente trabalha certinho essa, tá? Laterais é a forma que eu expliquei pra vocês. Então, vamos concluir toda essa carreira e eu vou retornar com vocês pra gente iniciar ponto pipoca. Prontinho, finalizei a minha carreira de ponto baixo. E aqui, aonde iniciamos, vamos fazer o pontinho, o último, e fechamos com ponto baixíssimo. Nós vamos trabalhar aqui agora a carreira de pipoca. Vamos subir 1, 2, 3 correntinhas, e nesse mesmo ponto, nós vamos acrescentar mais 4 pontinhos altos. 2. Contando com as 3 correntes, ficamos aqui, então, no total de 5 pontos. Entramos aqui, ó, na terceira correntinha e vamos fechar o ponto. Para finalizar o ponto, precisamos fazer um baixíssimo, certo? Então, equivalente a uma corrente. Fazemos mais uma corrente, voltamos aqui, ó. Pula um ponto de base, vem no próximo. Trabalhe novamente 5 pontos altos no mesmo lugar. 3, 4... e 5. Vem aqui, ó, na pontinha do primeiro, puxa a laçada, faça o baixíssimo e a corrente, tá? Pula um, vem no próximo. 2, 3, 4 e 5. Vem aqui no primeiro, puxa a laçada, fecha e faça a corrente, ok? Vamos trabalhar toda essa curva dessa forma e eu já retorno com vocês. Prontinho, pessoal. Aqui eu trabalhei toda a minha base, tá vendo? Eu fiz ponto pipoca em todas as voltas, não teve modificação, olha, da mesma forma que eu ensinei vocês a trabalhar. Aqui a curva eu mantive, tá? Fazendo um baixíssimo e uma corrente, acaba ficando 2, pulando sempre um pontinho de base. No próximo, 5 altos fechados, tá? E bateu certinho aqui no meu final. Prendi com ponto baixíssimo no primeiro ponto. E agora, nós vamos dar sequência à carreira de ponto baixo. Para subir uma corrente, no mesmo lugar, um ponto baixo. Agora, nós temos aqui, ó, esse intervalo. Para ele, eu vou colocar 2 baixos. Aqui, ó, no ponto pipoca, um baixo. E para as correntinhas, 2 baixos. No ponto pipoca, um baixo. E nas correntinhas, 2 baixos. Vocês perceberam
que a gente tá iniciando sempre aqui, ó, na direção do primeiro aumento, ok? Então, vamos trabalhar dessa forma até a gente chegar aqui na direção do último aumento, tá? Dessa forma aqui, para o nosso trabalho não embabadar. Pronto, gente, eu cheguei ó, na direção do meu último aumento da curva. Olha como que ficou, tá? Agora, nós vamos modificar. A partir da curva, ó, trabalhei meu último ponto aqui em cima da pipoca, eu não vou mais fazer o ponto em cima da pipoca. Eu fiz o último, que tá na direção do aumento, agora eu vou trabalhar apenas nas correntinhas, fazendo 2 baixos para cada correntinha. Eu não preciso apertar o meu ponto, ok? Apenas vou fazendo aqui, ó, 2 baixos para cada correntinha de intervalo. Isso, eu vou trabalhar até... Deixa eu virar meu trabalho. Eu vou trabalhando, até eu chegar aqui, ó, aonde eu tenho... Se eu fizer assim, eu vou conseguir ver, ó, meu primeiro aumento, que tem aqui 2 pontinhos. Cheguei aqui, ó, a partir daqui, eu trabalho nas correntinhas e na pipoca. E venho até aqui o meu último aumento, novamente, que eu tenho 2 pontinhos. Até aqui, eu trabalho dentro da pipoca e 2 nas correntinhas. A partir daqui, eu trabalho apenas nas correntinhas, ficando dessa forma aqui, ok? Então, vamos finalizar toda a nossa volta para a gente seguir para a próxima carreira. Completado, então, da forma que eu expliquei para vocês a carreirinha de ponto baixo, aqui, ó, eu uni com um baixíssimo e subi 3 correntinhas. Agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Para cada pontinho de base, nós vamos trabalhar um ponto alto. Aqui nessa carreira, a gente poderia fazer o aumento, os 6 aumentos que a gente tem na curva. Mas eu acredito que não vai ser necessário, tá? Vocês vão poder trabalhar ponto alto sobre cada pontinho de base, dando a volta toda na sua passadeira, ok? Eu vou concluir a minha volta, aí chegando aqui eu prendo com um ponto baixíssimo e vou retornar com vocês pra gente fazer a parte da florzinha, tá? Aí vai ficar, já vai mudar, porque nós vamos iniciar com a folhinha, aí depois entra da florzinha, certo? Então, vamos lá, pessoal, concluir toda a nossa volta. Prontinho, pessoal. Concluí toda a minha carreira trabalhando com pontos altos, tá vendo? Do jeitinho que eu expliquei pra vocês, tá? E agora, nós vamos entrar com o verde. Com o Barroco Multicolor, na cor verde, nós vamos trabalhar uma carreira de folhinha antes da gente iniciar o nosso brinco de princesa circular, ok? Então, ó, aqui mesmo onde temos, nós vamos deixar o arremate tudo de um lado só. Você pode entrar antes ou depois. Temos aqui, ó, cada ponto alto, as 2 alcinhas do ponto, a primeira e a segunda. Nós vamos trabalhar na primeira, deixando a segunda aqui de trás, pra gente vir trabalhando a folhinha. Folhinha não, o botão, ok? Então, vamos lá, ó. Aqui eu tenho o nozinho, entro pegando a primeira alça, fiz aqui, prendi o meu fio. Vou subir 1, 2, 3, 4 e 5 correntes. Venho no próximo pontinho de base, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Venho no próximo aqui, ó, eu tenho de 3 correntinhas. Eu vou pegar aqui na alcinha da frente também. E aproveitando aqui para esconder o fio. Um baixo, ok? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Próximo ponto, alcinha da frente, um baixo. Gente, então, nós vamos trabalhar dessa forma. Argolinha de 5 correntes e depois a argolinha de 8. E se você virar aqui, ó,
Ficamos aqui, então, com as argolinhas de trás, tá vendo? Essa daqui, aonde a gente irá trabalhar a nossa carreira do brinco de princesa, que são os botõezinhos, ok? Então, vamos lá trabalhar dessa forma toda a volta do nosso tapete e eu já retorno junto com vocês. Prontinho, pessoal, trabalhei aqui, ó, toda a minha volta, fazendo as folhinhas e trabalhando apenas um fio do ponto alto, que é o pontinho da frente. Então, chegando aqui, ó, eu finalizei com o ponto baixíssimo, tá? E aqui, então, a gente ficou com as argolinhas aqui do ponto de trás. Nós vamos fazer o seguinte. Então, agora, pessoal, eu vou virar a minha passadeira desse lado, porque nós vamos começar a trabalhar os botãozinhos aqui pelo lado reto, essa lateral mais reta e não pela curva, tá? Então, se você olhar aqui, ó, carreira anterior tem o último aumento da curva que a gente trabalhou aqui no último, tá? Na mesma direção aqui em cima, a gente só baseia aqui mais ou menos, ó, e entramos aqui atrás com o nosso fio. Uma, duas, três correntinhas para dar altura. Vamos trabalhar mais 4 pontos altos. O segundo. O terceiro. E o quarto, tá? Servindo aqui de distância entre um botão e outro. E aqui nós vamos novamente executar o nosso botãozinho. 3 correntinhas, volta aqui na alça. Fazemos um ponto alto. Aqui, ó, no mesmo ponto de base, fazemos aqui nosso outro ponto alto para ficar o Vzinho do botão, ok? Uma, duas correntinhas e nesse ponto alto vamos trabalhar 4. 1, 2, 3 e 4. Com as duas correntinhas, ficou no total de 5. Vamos dar uma viradinha aqui na peça, para facilitar. Agora, nós vamos trabalhar 5 pontos altos aqui nesse ponto aqui, ó, do ponto V. Exatamente como a gente fez lá, aqueles primeiros botões. Eu só virei para ficar mais fácil o manuseio. 2. Opa! 3, 4 e 5 ponto alto. Agora, eu posso virar normal aqui. Então, a gente já tem aqui, ó, esse como se fosse um copinho, né? Agora, nós vamos trabalhar aqui. Vamos pegar aqui, ó, nesse ponto alto atravessado, fazemos um ponto, 1, 2, 3 correntinhas e um ponto picô. Tá vendo? Novamente, um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas e o outro ponto. Vamos ficar aqui no total 4 pontinhos picô. Terceiro. E agora o quarto. Fez o quarto pontinho, você vai finalizar aqui, ó, no mesmo intervalo com um ponto alto. Ok? Terminou? Volta aqui na base. Olha como que fica. Trabalhou o ponto alto, nós vamos descer aqui na base, ó. Temos aqui, ó, o ponto que a gente fez aquele pontinho V. Nós vamos vir no próxima argolinha, ó, e faça um ponto baixo. E aqui ficou o copinho. A partir desse ponto baixo, nós vamos fazer 7 correntes. Fez 7 correntes, você vai pular 1, 2. Na terceira, vai trabalhar aqui mais 2 pontos altos nesse mesmo lugar. Agora, vamos para a próxima corrente, fazemos mais 3 pontos altos. 2, 3, a outra. E agora, aqui, ó, a última correntinha.
2 e 3, tá vendo? Terminamos aqui, eu volto no mesmo intervalo, faço um ponto baixo, uma correntinha, venho no próximo ponto de base e vou iniciar. 1, 2, 3, opa, 4, 5 pontos altos, um ponto para cada argolinha de base. E aqui eu faço as 3 correntinhas, um ponto alto aqui, ó, atravessado, volto lá na base, mais um ponto alto. E aqui eu subo as 2 correntinhas pra gente dar início ao nosso próximo botão, tá? Então, ele fica dessa forma aqui. Depois de pronto, a gente puxa aqui, ó, pelo meio do copinho, o miolinho da flor aqui pra dentro. No que a gente puxou, enrola, e aqui nós temos aqui o nosso primeiro botão, certo? Nós vamos trabalhar isso toda a lateral do nosso tapete. Eu vou trabalhar o meu, quando chegar na curva, eu retorno com vocês, porque eu preciso passar a quantidade que foi necessária para fazer algumas modificações lá na curva, certo? Então, vamos lá, pessoal, concluir toda a nossa parte da lateral. Bom, pessoal, trabalhei aqui toda a lateral, tá vendo? Eu fiquei aqui nessa lateral no total de 26 flor brinco de princesa. E parei aqui, na mesma direção aqui, ó, do meu primeiro aumento, tá vendo? Parei bem aqui, 26 florzinhas. E agora, aqui vai ter uma modificação. Chegou no teu aumento, fez as 26 florzinhas, nós vamos fazer da seguinte forma, ó. Para iniciar aqui, ó, a nossa curva, nós vamos trabalhar uma corrente, vamos fazer aqui, ao invés de 5 pontos altos de separação, como a gente veio trabalhando, ó, nós vamos fazer somente 4. Por que 4, Vanessa? Porque aqui na curva, ele requer, né, uma quantidade de pontos de florzinhas maior do que na lateral. Na lateral, se você fazer de 4, também dá certo, só que fica muito tumultuado. E aqui, por ser de curva, ela repuxa um pouco, então, a gente vai diminuir o espaço e fazer com apenas 4 pontos altos. Ó, na lateral, foi 5. Aqui, vocês só estão vendo 4, porque no quinto eu trabalhei a florzinha, certo? Então, aqui vai ser da mesma forma, ó. Fez os 4 pontos altos, a gente faz 3 correntinhas, volta aqui, faz o ponto alto atravessado, vem aqui no mesmo lugar e faça o Vzinho pra gente trabalhar. Nós vamos subir as 2 correntes e dentro desse primeiro ponto alto do Vzinho, a gente faz mais 4 pontos altos. Quase eu falo correntinhas, né? Confunde. E aqui eu viro, opa, e vou trabalhar aqui os 5 pontos desse outro ponto alto do Vzinho. E aqui vocês vão notar a diferença, tá? Nessa curva, a florzinha vai ficar mais próxima uma da outra. Porque se a gente fizer com 5 pontos altos, elas vão ficar bem distante uma da outra, sabe? E aí, vai ficar bem estranho. Dois, 4, 5, venho aqui e vou trabalhar o meu picô. Certo, vou voltar aqui, ó, no próximo pontinho de base, vou prender o meu ponto e vou trabalhar as 7 correntinhas para que eu possa voltar com um rococó
para fazer um miolinho. Então, você vai perceber que agora, ó, ficamos, aqui não conta porque aqui é um ponto baixo. Ficamos, então, ó, 1, 2, 3, porque trabalhamos a florzinha no quarto ponto, tá? Diferente daqui, que a gente fez 5, trabalhamos a florzinha no quinto ponto e ficamos com 4 de intervalo. Nós vamos trabalhar toda essa volta fazendo essa diminuição de pontos altos, tá? Ao invés de 5, vamos fazer 4 para iniciar a florzinha. Nós vamos ficar aqui no total de 12 florzinhas com esses intervalos, tá? 12 florzinhas. Na lateral são 26 e na curva são 12. Vai bater certinho se você estiver fazendo a mesma quantidade que eu. Eu já fiz aqui, ó, nessa outra curva, para que eu possa passar para vocês a contagem correta. Olha como que ela fica, tá vendo? Fica bem certinho. Até marquei aqui para mim saber que são 12 florzinhas. E quando eu completo a 12, eu termino certinho aqui com o meu ponto, o meu aumento aqui embaixo, tá? Então, vocês vai fazendo isso, gente. Aí, concluindo a nossa volta toda, a gente retorna pra gente fazer a nossa carreira de ponto baixo, pra dar uma firmeza para nossas folhinhas. Bom, pessoal, terminei aqui, tá? E prendi com ponto baixíssimo e vou arrematar o meu fio aqui junto com vocês. Opa, tá desse lado. Ah, e só um detalhe, gente, correção aqui, tá? Eu falei pra vocês 12 aqui nessa parte, eu fiz lá na primeira curva. Na segunda, não deu 12, deu 14, deu 2 a mais. Porém, então, na lateral vai ficar 27 cada lado e 12 aqui. Como aqui deu 14, eu dividi um pra cá e o outro pra cá, tá? Então, assim ficou 12 com 4 pontos altos e 27 aqui. Não vai diferenciar o trabalho de vocês, esse errinho básico aí, desculpem, tá? Aqui, gente, ó, eu finalizei certinho. Acabou aqui a minha flor, passei o rococó pelo meio, eu venho aqui, ó, no ponto baixo, finalizo o meu fio. Se você tiver bastante multicolor do azul, você pode fazer a próxima carreira com ele, que é a carreira de ponto baixo. Eu vou utilizar o verde, porque eu tenho bastante e vai ficar bem melhor a visualização para vocês, tá? Então, nós vamos fazer da seguinte forma, ó. Vou vir aqui desse lado. Para dar uma fixação aí, uma estrutura para nossas florzinhas. Então, vamos lá, ó. Vamos iniciar aqui, ó, pelo primeiro ponto alto de qualquer parte aí do seu trabalho, tá? Vai ser pontos iguais, não vai ter diferença. E essa base, além de dar estrutura para nossas florzinhas, vai servir de base para vir com a folhinha depois, tá? Então, nós vamos trabalhar. Aqui eu tenho 3 altos, um baixo para cada um deles. Fiquei aqui, ó, com 3. Virando a sua florzinha, você tem aqui, ó, a alcinha de 3 correntes. Faça 2 pontinhos para essa alcinha, ok? E aqui você já tem a nova divisão. Nessa divisão, você tem ponto baixo e uma corrente. E aqui você tem 1, 2, 3 pontos baixos, pontos altos. Você já vem fazendo um baixo para cada um deles. Terminou? Dobra a florzinha, ó, tem a alcinha, faça 1 e 2. Vem aqui no intervalo, vem direto pro ponto alto. 1, 2 e 3. Aqui eu tenho 3 altos porque eu estou na curva, tá? Quando você chegar na lateral, não serão 3 altos, serão 4. Vem aqui. Tô trabalhando e o novelo tá vindo junto. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha como que fica a carreira de ponto baixo pelo avesso, tá? Então, nós vamos trabalhar dessa forma toda a voltinha do nosso tapete. Tanto na curva quanto na lateral, respeitando os pontos. Argolinha do botão, 2 pontos baixos. Pontos altos de base, 1 baixo para cada um. Não vamos trabalhar o baixo com uma corrente, ok? Então, vamos lá concluir a nossa volta.
Prontinho, completei toda a volta fazendo a carreirinha de baixos, olha. E aqui na parte da curva, como que ficou, tá vendo? E agora, a gente vai vir com a carreirinha de folhinhas, tá? É o mesmo sistema que trabalhamos aqui nessa parte central, nós vamos fazer aqui toda a volta, tá? Trabalhamos apenas a alcinha de cima, entramos aqui, ó, na primeira alça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volta na próxima alça, abandonando ali a alcinha de trás, pra gente dar continuidade no tapete. 1, 2, 3, 4, 5. Próxima alça, um ponto baixo. E novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vem aqui no próximo e um ponto baixo. Vamos trabalhar dessa forma toda a volta do nosso tapete, lembrando de deixar a alcinha de trás pra gente dar continuidade no nosso tapete, ok? Bom, pessoal, aqui, ó, concluí, fiz toda a minha folhinha, toda a volta, arrematei o fio, olha como fica do avesso, tá? Deixando a alcinha de trás. Agora, nós vamos entrar com o Barroco Max Color, na cor azul bebê, e nós vamos fazer da seguinte forma, tá? Nós vamos iniciar aqui pela parte da lateral, ó, depois aqui da curva. Então, o que que nós vamos fazer? Nós temos aqui nosso aumento, ó, vamos sair na direção desse aumento, bem aqui. Vamos, então, aqui com o nozinho tradicional. E vamos trabalhar toda essa lateral do nosso tapete com pontos altos, tá? Pegando a alcinha de trás que a gente deixou, né, quando a gente veio trabalhando a folhinha. E aqui a gente vai seguindo adiante, ó. Fazendo pontinho sobre ponto em cada argolinha que a gente deixou de trabalhar. Nossa, minha agulha hoje tá escapando. Acho que é um mau jeito aqui na hora de segurar, né? Aí, ó, vai fazendo ponto sobre ponto, até a gente chegar lá na curva. Certinho? E aqui, ó, vocês podem reparar, a gente deixou sempre as alcinhas aqui pra gente trabalhar, tá? Vamos fazer toda essa lateral, quando chegar lá na curva, eu retorno com vocês, pra mim dar, né, continuidade pra vocês. Certinho, ó, trabalhei aqui toda a minha lateral com azul bebê, e agora a gente vai iniciar o aumento. Bom, pessoal, o aumento é de acordo com a necessidade do seu ponto. Talvez você precise, talvez não. Como que eu faço para saber? Como a passadeira é muito grande, para eu estar contando pontinhos por pontinhos, eu sempre olho no meu último aumento, que foi nessa carreira aqui de meio ponto alto. Chegou aqui, ó, eu só direciono e vou fazer. Próximo ponto, eu coloco 2 pontos altos no mesmo lugar. E para mim ter uma base da distância, são 6 aumentos na curva. Para mim ter uma base, eu vou trabalhar 12 pontos altos, depois desse primeiro aumento, e aí eu vou fazer a repetição. No terceiro ponto alto, seria 2 pontos altos no mesmo lugar. Aí eu tenho a minha segundo aumento. Trabalho mais 12 pontos altos, faço no terceiro ponto o meu terceiro aumento, tá? Quando eu digo terceiro ponto, é o ponto número 13, perdão, que eu falei errado, tá bom? Então, a gente vai fazer assim. Talvez no seu você não precise fazer, talvez sim, isso depende muito da tensão do ponto de cada uma, tá? Então, vou trabalhar 12 pontos altos, um aumento, 12 pontos altos novamente, um aumento, por 6 vezes. Fiz esses 6 aumentos, eu vou trabalhar toda a minha lateral, pontinho sobre pontinho, chegar lá na outra curva, eu faço essa mesma coisa da volta, tá? E chegando aqui, aonde eu iniciei, eu vou prender com ponto baixíssimo, subir aqui nesse ponto e vou trabalhar novamente uma carreira de ponto alto. Então, você vai trabalhar ponto sobre ponto e o aumento será repetido aonde você fez os seus aumentos, tudo bem?
Então, vamos lá concluir essa volta. Eu vou fazer 2 voltas, tá? Eu já fiz essa primeira, vou fazer mais 2. No total, 3 voltas de pontos altos, respeitando os aumentos. Então, vamos lá. Prontinho, gente. Olha, eu concluí as minhas 3 carreiras com azul bebê Max Color. Aqui, ó, nessa curvinha, ó, você pode ver que tá bem demarcado, que são os 6 aumentos necessários, tá? Foi necessário. Esses aumentos é acompanhando o aumento da carreira aqui, ó. O último aumento. E eu fiz a divisão 12 pontos altos aqui no primeiro, como eu tinha explicado para vocês, ó. Um aumento, 2, 4, 6, 8, 10, 12, segundo aumento. 12 novamente, terceiro aumento. E assim a gente foi até ficar com 6 aumentos, tá? E aqui, então, foi trabalhado as 3 carreiras. Agora, a gente vai dar continuidade. Aqui, nós vamos fazer o seguinte. Prendi com ponto baixo e subi 3 correntinhas. Dá uma laçadinha na agulha, vamos pular 2 pontos altos de base. No terceiro, vamos trabalhar um leque, que será 3 pontos altos, 1, 2 correntinhas, e no mesmo lugar, mais 3 pontos altos. Todos no mesmo ponto de base. 2 e 3. Tá vendo? Terminou o leque, pule 2 pontinhos de base no terceiro, 1 ponto alto sozinho. Agora, novamente, 2 pontos de base no terceiro, vamos repetir esse leque. 3 pontos altos, 2 correntes, novamente, 3 pontos altos no mesmo lugar. Eu coloco 2 correntes, tá? Se você quiser colocar 3, também pode colocar, se o seu ponto for bem justinho, olha. Então, vai ser assim, nós vamos trabalhar dessa forma, leque, ponto alto, até a gente terminar aqui a nossa lateral. Geralmente, quando eu faço, eu trabalho a curva toda, sem precisar modificar nada, tá? Então, como aqui eu estou fazendo um tamanho maior, eu vou trabalhar a lateral, chegar na minha curva. Se eu precisar fazer modificação, né, que se eu ver que o meu trabalho tá repuxando, eu retorno com vocês para passar essa modificação. Caso não haja necessidade, eu vou concluir toda a volta e venho mostrar para vocês, tá certo? Bom, pessoal, eu completei toda a minha volta e aqui na parte aonde a gente vai fazer o final, né, para iniciar aqui a próxima carreira, aconteceu o seguinte, toda vez que eu faço acontece isso, tá? Então, eu já fiz aqui para poder mostrar para vocês. Aqui eu precisava terminar esse leque e eu precisava aqui de 2 pontos de base para mim poder finalizar minha carreira nesse ponto, tá vendo? Faltou 2 pontinhos de intervalo, igual tem aqui nos outros, ó, antes do ponto alto. Vai acontecer isso com você também, tá? Então, aqui é uma forma de vocês aprender quando vocês forem fazer e acontecer isso. Ai, Vanessa, vai acontecer sempre? Às vezes sim, tá? Porque, gente, mesmo se você fizer um tapete pequeno ou não, você nunca vai saber a quantidade de ponto par. Você vai precisar fazer primeiro para depois saber nessas partes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pular 1, 2, no terceiro faço o meu ponto alto, tá? E agora, ao invés de eu pular 2 de base para fazer meu próximo leque, eu pulo apenas 1, tá vendo? Esse ponto que eu deixei de trabalhar aqui, que seria 2, vai me sobrar lá no final. Então, vou aqui concluir. 2 e 3, beleza? Agora, aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pular 2 de base, venho no terceiro, faço meu ponto alto. Vou pular 1 de base e venho aqui, ó, no terceiro e faço meu leque. Ficam vendo como que vai bater. Para isso, gente, é simples. Você precisa ver quantos pontos deu para terminar. Faltou, né? No meu caso aqui, faltou 2 pontinhos. Vocês retornam e faça essa diminuição para sobrar no final, ó.
2 pontos de base. O que que eu faço? Venho aqui na terceira correntinha, ó, e fecho. E travo aqui o fio. Olha, ficou mesma coisa. Nem parece que eu pulei só um pontinho de base, ok? Então, vamos continuar nossa próxima carreira. Aqui mesmo, vamos lá. Eu fiz uma corrente para travar. Olha o que eu vou fazer, ó. Vou entrar aqui, ó, debaixo desse ponto com agulha e vou fazer um ponto baixo em relevo. Tá vendo? Vou subir 1, 2 correntinhas. Venho dentro do meu leque, vou trabalhar um leque com ponto picô, como se fosse um bico de acabamento. 1, 2, 3, volto aqui na base, faço um picô. Depois, completo com 3. Certo? Tá vendo? Aqui parece corrente, mas aqui é equivalente a um ponto alto, tá? Dou uma laçada na agulha. Olha, pra quem não viu, eu já estou iniciando meu segundo novelo do pequeno, tá? Dou uma laçada, venho aqui, ó, ponto alto de base, faço um ponto alto em relevo. Olha como fica, dessa forma. Venho no próximo, faço os 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas e vou fazer aqui meu ponto picô. Volto. 2 e 3. Dou uma laçada, venho aqui, ó, nesse relevo e faço um ponto. Certo, gente? Nós vamos trabalhar cada lequinho dessa forma. Deixa eu mostrar aqui assim. Ele vai ficando assim, tá? Então, nós vamos trabalhar dessa forma toda a lateral do nosso tapete. Quando chegar lá na parte da curva, eu vou fazer a curva também. Normalmente, não preciso fazer modificações, como eu não precisei fazer nessa carreira. Lembra que eu falei pra vocês que se precisasse fazer modificação, eu voltava. Não precisou, só precisei aqui no acabamento, certo? Nessa carreira vai ser a mesma coisa. Eu vou fazer a lateral, trabalho a curva, precisei fazer diminuição, alguma modificação, eu retorno falando pra vocês, belezinha? Então, vamos lá concluir. Olha, gente, eu trabalhei aqui, ó, toda a parte oval, vim mostrar pra vocês rapidinho, não precisei fazer nenhuma modificação, certo? Então, nós vamos continuar igual, não precisei fazer correntinha, só fiz o ponto alto em relevo, ok? Então, vamos continuar e dando continuidade a toda essa carreira pra gente finalizar esse daqui, né, o azul Candy Color, pra gente entrar com o azul mais forte. Prontinho, olha como que fica a parte oval, ó, não repuxa, tá? Por isso, não precisamos fazer correntinha de separação entre um leque e outro, apenas o ponto alto. E aqui, nós vamos finalizar, então, essa cor, ó. Fizemos aqui o último leque, aqui nós temos o ponto baixo em relevo e as 2 correntinhas, ó. Vamos entrar aqui, ó, e fazer um ponto baixíssimo, finalizando. Travo o fio e aqui eu já vou parar de trabalhar com o azul bebê e vou entrar com o azul mais escuro. Olha como tá ficando. Normalmente, quando a gente trabalha, não sei vocês, mas antigamente, quando eu fazia o brinco de princesa, como ele é dupla, bico duplo, essa parte sempre ficava esses bicos assim, ó, e soltava. A técnica que eu vou ensinar pra vocês hoje é onde o bico fica totalmente assentado, bem retinho, tá? Mesmo depois da peça pronta e lavada. Então, vamos para a próxima etapa. Baby, we don't need no reason why.